Boa noite, família. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Vamos que vamos. Vamos pro último de frente com o Peru. Conto com vocês. Carlinha, seja bem-vinda. Vamos, galerinha. Galerinha que eu amo. Denise, minha amiga Denise tá na live. Oi, Andrezinho. E aí, mano, como é que vocês estão? Galerinha, se a gente puder compartilhar o link da live. Meu amigo Vitor já tá na live. O Vitor participa sempre, né? Meu best sempre, meu best forever de Porto Velho. Como é que você tá? Tudo bem? Vamos com tudo. Hoje o último de frente com o Peru, do mês de março. A câmera tá um pouquinho torta. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sei que hoje é segunda-feira, é meio diferente, né? Porque de frente com o Peru é toda sexta, às 8 da noite. Mas a minha convidada só estava disponível hoje. Então a gente marcou no horário dela. Cara, ela tem uma história muito incrível. Carlinha. Fael, meu best. E aí? A Carlinha me acompanha, a Carlinha tá por dentro de toda a minha trajetória. Tô muito feliz, tô muito agradecido. Eu ainda não saí do. Eu tô aqui ainda, mas vamos lá. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Cara, se a gente puder compartilhar o link da live nos grupos, tá? Hoje minha convidada ela é lá de Porto Velho, já morou em Dublin, foi morar na Espanha. Ela tem muita história pra contar, cara. É uma pessoa incrível, incrível. Oi, Magrela. Oi, mãe. Cara, tem minha mãe. Benção, mãe. Como é que você tá? Ai, que saudade de vocês. Minha tia, meu Deus, a minha tia tá me assistindo. E aí, tia, benção? Como é que vocês estão? Tudo bem? Se a gente puder compartilhar o link da live nos grupos, convidar o pessoal. Deixa eu ver que horas são. Daqui a pouco eu já vou chamar nosso convidado que ela deve estar nos aguardando, nos esperando para compartilhar muita história, muita coisa bacana. Gente, ela foi pra Espanha, ela sofreu, ela passou por humilhação, ela foi. Nossa, ela precisa contar, que eu acho que eu falando assim não traz muita credibilidade, porque eu não passei por isso. Agora ela contando, né, é incrível. Tudo que ela passou, tudo que ela aprendeu. Tá bom? Ô Jefferson, tudo bem? Boa noite. Se a gente puder compartilhar o link, eu fico muito agradecido. Deixa eu só ver se ela já está disponível para a gente poder entrar e começar. Tá bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Semana começando agora. Muito corrido. Oi, Nene. Boa noite. Gente, a minha família em peso está na live, ó. Ai, meu Deus, eles são os que mais me apoiam. Meu primo. Gente, muito obrigado por todo o apoio que eu tenho recebido. O De Frente com o Peru tem alcançado muitas pessoas. Oi, Fernando. Tem alcançado muitas pessoas, muitas histórias, muita gente nova tá vindo aqui. Eu tô muito feliz, tá sendo muito bacana. Tô recebendo muito feedback positivo. Aproveitando que vocês estão aí, o que vocês acham das lives? Comenta aí, cara, você precisa melhorar nisso, que eu vou. Sério, o feedback é muito bom pra gente. O que você acha? Não, Júlio, tá bom, pode melhorar. Acredito que a sua didática tá bom, você pode trazer mais pessoas assim, assado. O que vocês acham? Pode comentar aqui, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o feedback de vocês, já que é a nossa última live do mês de março, tá bom? Eu tô convidando muita gente nova também, tem bastante coisa nova vindo por aí. Tava com uma ideia de trazer pessoas estrangeiras, por exemplo, tem brasileiros que moram nos países fora, para eles comentarem com a gente. O que vocês acham? Como é que tá sendo a experiência deles? E também já conheci peruana, por exemplo, semana passada eu fui na feirinha aqui de Curitiba, conheci uma peruana que mora mais de 15 anos aqui em Curitiba. Cara, com certeza ela tem muita história para contar. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, Júlio, uma boa ideia. Será que eu vou entender espanhol? Júlio, eu tenho um amigo que mora em outro país. Comenta aqui também que eu vou ver o arroba dele. Tá bom? Hoje eu tô aqui no escritório ainda, que eu não consegui sair, eu tô resolvendo umas coisas. E a gente vai fazer a live daqui mesmo. Tá bom? A minha convidada já tá aqui na live. Eu vou convidar ela. E a gente começa. Ai, eu tô nervoso. Vamos lá, vamos lá. Oi, Júlia, boa noite. Oi, Júlio, boa noite, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Eu tô conseguindo ouvir. Pessoal, comenta aqui se tá tudo ok, se estão conseguindo ouvir, como é que tá o áudio. A gente já pode começar, tá bom? Caramba, Júlia. Ai, meu Deus, que honra de você ter topado o desafio Nossa, comigo.
Imagina, eu que tô super feliz de estar aqui, tô até um pouquinho nervosa agora. Ah, não, pode ficar à vontade. Você está em casa, tá bom? O pessoal daqui é muito receptivo, eles gostam de ficar comentando, gostam de fazer perguntas, tá bom? Pode ficar à vontade. Então, tá bom, Vamos. vamos lá. Eu tô para vocês aqui. Ah, perfeito. Ah, deixa eu te pedir a tua autorização. A gente pode fazer perguntas, você pode comentar, tá tudo ok? Tá Tá liberada, perfeito. vamos embora, Tá, pode mandar bala. tá liberado? Gente, façam perguntas que eu gosto de aprender com os outros, eu sou desses. Então, a Júlia é um exemplo total disso. Vamos lá, podemos começar? Gente, quem quiser compartilhar o link da live nos grupos, tá bom? Convidar os amigos, convidar a família. Hoje eu tô com minha convidada incrível, Júlia, tá Hum, bom? Ela tem muita história para contar, muita coisa para passar pra gente. É, eu queria até deixar bem claro, quem quiser fazer perguntas, deixa aqui no íconezinho aqui embaixo, porque às vezes nos comentários a gente perde, tá bom? Aqui embaixo tem uma interrogação, você clica lá e você escreve sua pergunta, tá bom? Pra gente não perder nenhuma pergunta e conseguir responder todo mundo. Tudo bem, Júlia? Tudo ok? Podemos combinado, começar? vocês que mandam. Tô à disposição. Então tá, vamos lá. Hoje a minha convidada é nascida em Cacoal, foi registrada em Colorado do Oeste, essa é rondoniense mesmo. Ela é professora, ela é jornalista do SBT e atualmente no SBT, perdão, e hoje ela está aqui para contar um pouquinho da história dela, de como é que foi toda essa experiência de morar fora. Ela foi morar em Dublin e foi morar na Espanha. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente, tá bom? Júlia, é contigo. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, que a gente está aqui ansioso para conhecer mais de você. Vamos lá então. Bom, aproveitando antes de começar nessa introdução, deixa eu mandar já um abraço pro Anderson, que eu vi que ele tá aqui na live. Um amigo que eu conheci em Dublin, tá aí participando com a gente. Andy, um Caramba! beijo para você. Janine e Valéria, Janine trabalha comigo, Valéria de Cacoal, uma galera que eu conheço tá aqui hoje. Que legal ver vocês aqui participando. Vamos lá, Júlio, meu xará, então, né? Como você disse, sou rondoniense, nasci em Cacoal. Meu registro conta que eu sou de Colorado do Oeste, porque eu fui registrada lá. E tive a vida um pouquinho nômade, né? Fui ainda muito pequena, com 3 anos, para o Rio Grande do Sul, porque meus pais são de lá, meu pai, minha mãe é do Paraná. Depois, passamos alguns anos lá, voltamos para Rondônia, passamos mais uma temporada aqui. Depois dessa temporada, a gente volta para o Rio Grande do Sul, e aí, depois de mais uma temporada lá, a gente volta para Rondônia. Então, norte e sul, assim, sempre, né? Eu acho que eu estudei a última vez que eu contei, assim, eu tinha estudado, que eu me lembrava, em 13 escolas, principalmente faculdade, Caramba! com essas mudanças, 13 escolas. E aí, na última vinda, a gente voltou para Rondônia, assim, de vez, foi final de 2005, e minha família está em Rondônia, assim, desde então. Minha família para meus pais, né, porque eu e meu marido, nós chegamos a sair fora do Brasil, passamos a temporada na Europa, em Dublin, Espanha, e agora foi final de 2019, a gente voltou para Rondônia, estamos aqui desde então também. Tem uma Caramba, filhinha de 3 anos que está dormindo agora. ah, tá dormindo. Tá. Por enquanto, daqui a pouco ela chega aqui fazendo uma bagunça. Vamos sair, vamos se preparando. Deixa ela à vontade também, participar com a gente. Então tá, e aí como é que iniciou a sua vida profissional, né? Porque hoje em dia você trabalha no SBT, e como é que iniciou tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, foi uma historinha, assim, com bastante mudanças, eu posso dizer, né? Eu comecei no Rio Grande do Sul, eu comecei fazendo faculdade de Direito na UPF, na Universidade de Passo Uhum. Fundo, mas eu fazia em Carazinho. Morava em Trindade do Sul. Então, assim, entre a cidade que eu morava e o local onde eu fazia Direito, dava como umas 2 horas de viagem. Eu saía do final do expediente do trabalho e pegava uma van com outros alunos, íamos para essa cidade, a gente voltava sempre por volta das 2, 3 horas da manhã, era o horário que a gente chegava de lá no final da aula, até que pegava todos os estudantes em outras universidades. Então, eu fiz um semestre de Direito lá. E aí, quando concluí esse primeiro semestre, foi um período que meu pai tinha perdido a mãe dele lá no Rio Grande do Sul já também, né? A família entrou em algumas dificuldades financeiras. A família da minha mãe morava em Rondônia, então meu pai decidiu voltar para Rondônia. Nessa volta, que foi de 2005, voltamos eu e minha mãe e a minha irmã, que na época era bebezinha ainda. Nós voltamos de ônibus para Cacoal e meu pai ainda ficou um tempo lá com meu irmão, tentando organizar algumas coisas, meu irmão do meio. Sou a mais velha, tenho um irmão,
que é o do meio, e uma caçula, que tem 20, a caçula tem acho que 23, 22, 23 anos. Aí a gente chegou em Cacoal e já tinha parado com a faculdade, naquele ano, em 2005, né, tinha acabado de chegar, tentei prestar vestibular para Direito novamente, na Unir, mas eu não passei, então o foco foi tentar trabalhar, voltar para o trabalho. Nessa época, buscando trabalho, né, no Rio Grande do Sul, eu já tinha trabalhado em prefeitura, na parte de comunicação, embora eu não sabia que era comunicação ainda, e trabalhei em cartório lá também, porque a família do meu pai, ela é toda... A maioria dos meus primos e tios, eles tinham formação em direito, eram cartorários, então acabei trabalhando no período ali também, né, nos cartórios da família. Vim para Cacoal, cheguei, comecei a procurar trabalho, não consegui entrar no cartório, era um sistema diferente do que a gente trabalhava lá, era uma cidadezinha muito pequena. E aí eu consegui um trabalho justamente numa emissora de televisão, que era a Rede Amazônica, na TV Cacoal. Só que o meu trabalho nessa emissora de televisão era na OPEC. A OPEC era tipo um setor operacional que trabalha com a grade de programação, com os breaks, com os intervalos. Isso, exatamente. Então, eu mexia naquela parte da programação, não tinha nada a ver ali diretamente com o jornalismo. Mas aí eu comecei a acompanhar as equipes ali, fiz amizade, né? Era uma emissora pequena, a gente fez muita amizade. E aí, volta e meia, colocava aquela sementinha na cabeça, né? Júlio, por que tu não faz jornalismo? E lá no Rio Grande do Sul, quando eu escolhi fazer direito, na época, tinha escolhido uma segunda opção de curso. Eu acho que a sementinha começou ali. E aí, eu, na segunda opção de curso, eu ficava, gente, eu vou fazer direito, que eu coloco segunda opção, né? Administração, contabilidade, qualquer coisa. Aí passou no curso de jornalismo, eu acho que a minha mãe e meu pai falaram assim, coloca jornalismo. Eu falei, jornalismo? Mas tá tão distante da minha vida isso, né? Por que eu vou fazer jornalismo? Mas eu não sei, ficou na cabeça. Aí, quando eu ia nas bibliotecas, eu ficava olhando livros de jornalismo, né? Algumas coisas assim, embora não tivesse nada a ver com o meu mundo. Então, quando eu comecei a trabalhar na TV em Cacoal, quando nós voltamos para Rondônia, e eu conheci esse pessoal, no ano de 2006, eu decidi prestar vestibular para jornalismo na Unir. Só que só tinha o curso em Vilhena. Vilhena fica mais ou menos umas 3 horas de Cacoal, da cidade onde eu morava. E aí eu passei no curso para jornalismo em Vilhena, e foi quando acho que realmente começou, assim, de verdade, né? Porque aí eu tive que me mudar de cidade e foi um desafio. Eu nunca tinha trabalhado como jornalista, eu não sabia. Até Então aí você já aceitou. Ah, eu passei. Passei, vou fazer faculdade e vou para Vilhena. Falei com meus pais falaram, a gente dá apoio, né? Porque eles não tinham muitas condições também, estavam se reestruturando, né, em Rondônia, nessa volta do Rio Grande do Sul. E aí foi até engraçado, porque eu tinha uma bis, e aí para eu ir para Vilhena, meu pai tinha aquelas, tipo, doblô, aquelas van, e colocou atrás da doblô, alguns móveis que eu ia levar, tipo um colchão para dormir no chão, e sacolas de roupa, né, um armáriozinho, alguma coisa assim. E aí um colchão ficou tipo em cima da bis, um espaço assim pro teto do carro, né? E como não dava para ir na frente, eu fui deitada nesse espaço. 3 horas, entre o colchão e o teto do carro, assim lá, espremidinha, para poder chegar em Vilhena levando as minhas coisas. Aí cheguei em Vilhena, só que quando eu fui para Vilhena, até então estava tudo decidido, fui, meus pais me deram suporte. A emissora onde eu trabalhava, eu tinha pedido as contas. E eles estavam sem jornalista na mesma emissora nessa outra cidade, que era Vilhena. Então, quando o coordenador de jornalismo, né, soube que eu estava indo para lá também, que eu tinha pedido as contas, ele me fez a proposta de ir para lá ser repórter na emissora, mesmo sem experiência, sem nenhum conhecimento. Eu tinha problema de dicção, que eu falava com aquele F assim, né, sacola, tapo, então eu tinha muito problema de dicção. Tinha um sotaque muito carregado do Rio Grande do Sul, que eles não viam assim, com bons olhos, porque falava, né, que era uma coisa muito fora do nosso regional aqui de Rondônia. E aí eles me chamaram para ir lá, só que eu tive que passar por uma semana com fonoaudióloga, né? Tanto que deu resultado. Perdi aquele S que me dava trabalho e descarregou um pouquinho o sotaque, mas não descarregou muito não. De vez em quando ainda puxa um pouco, porque meu pai fala muito puxado ainda, né? E aí convivendo a gente não larga. E aí tá, fui para a emissora de televisão lá, só que eu não tinha experiência, não tinha conhecimento, tinha muita boa vontade, aí eu aprendi ali que só boa vontade não basta, tem que estar preparado.
Então não deu certo, eu não cheguei a ficar nem 3 meses, né? Meu período de experiência não foi adiante, falaram que não davam mesmo. Chegou uma outra repórter na época com uma boa bagagem, boa experiência, então eles fizeram a substituição rapidamente. Sofri pra caramba, porque é ruim você receber essa rejeição. Aquilo passou a ser o meu sonho. Então eu assisti o jornal chorando, porque eu não aceitava aquilo, né? E, nossa, foi uma angústia. Só que eu transformei aquilo num aprendizado. Então, o que eu fiz? Comecei a assistir jornal, todos os jornais de todas as emissoras. Eu acordava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ficar assistindo jornal, para poder aprender, ver como é que eram feitas as matérias, como é que eram feitas as reportagens, como é que eles gravavam os offs, né, os áudios das matérias, as entrevistas. Então, fiz aquilo dali um desafio. E fui fazendo faculdade, arrumei um trabalho depois da TV numa recalcitradora de pneus, na parte administrativa, e fiquei ali até que um colega que estudava comigo e trabalhava numa rádio me chamou para essa rádio. Aí estávamos na rádio, trabalhando na parte administrativa também, ainda não era no jornalismo. E aí um outro amigo de uma agência que estava na época produzindo programas para Bandeirantes, a Band lá de Vilhena, me chamou para a Band. Eu fui para a Band, né? Fiquei ali e aí nisso eu meio que comecei a resgatar a minha carreira que eu tinha parado ali naquela falta de experiência, né? Aí eu já tinha dedicado mais a aprender, estava um pouco mais perceptiva, o que era jornalismo, tinha conhecido mais, aprendido mais na faculdade também. Fui para Bandeirantes, logo surgiu a oportunidade para eu ir para a Rede TV. Aí eu fui para a Rede TV lá no local também, né? E eu estava já no 3º ano de jornalismo na Unir, na Universidade Federal, e estava prestes a entrar naquelas férias de 3 meses, e vim fazer um seminário em Porto Velho, que é a capital aqui do estado. Nesse seminário, eu aproveitei para fazer o quê? Que a gente chama de networking, né? Contatos, relações profissionais. Eu sabia que quando eu me formasse, eu ia querer para uma cidade maior, com mais oportunidade, né? Com mais valorização financeira. Então, parti para esse lado. Deixa eu colocar meu celular silencioso aqui, que tá... E aí eu fiz algum network, fui na SIC TV, a Record, aqui de local, e entrei em contato, deixei meu currículo com o Marcelo Denesbi, na época, um grande jornalista aqui do nosso estado, que infelizmente foi uma das vítimas da Covid-19, né? A gente perdeu ele recentemente. E eu não conheci o Marcelo, fui na cara e na coragem mesmo, né? Só fui lá, me apresentei, que era jornalista, Virena, queria a oportunidade de uma hora vir para cá, para Porto Velho, e queria deixar meu currículo lá. E deixei. E voltei para Vilhena, bem plena, tranquila, vou terminar meu curso. Só que nesse final já de ano, para entrar nas férias, o Marcelo me ligou. Tipo, me ligou numa quarta-feira, dizendo que tinha uma vaga para repórter, mas que eu tinha que decidir, dar resposta no outro dia e estar na segunda-feira. Eu tinha que responder na quinta e estar na segunda-feira para trabalhar. Então, assim, era fazer mudança, sair do trabalho que eu estava e me mudar. Liguei para meus pais, eles falaram, você decide, que você decide, a gente te apoia, né? Falei, então vamos embora, vamos puxar. Que bom, né? Que eles são desses. Não, coloca o as apoio cartas deles, na mesa e eles te deixam... o apoio deles foi bem importante, porque senão a gente fica com medo, um apoio dá coragem da gente, porque a gente sabe que a gente tem para onde voltar, né? E aí eu falei assim, eu vou, fico 3 meses das férias e volto para terminar minha faculdade na Unir. Só para eu poder ver como é que é, já me preparar, né? Tinha muito medo de trabalhar na capital, achava os profissionais, assim, muito bons. São bons todos aqui, eu acho que todos os municípios, eu já entendo isso, só que com estruturas diferentes para trabalhar. Mas eu achava assim, vou para a capital, vou ser esmagada lá pelos profissionais, né? Eu vou sair de lá chorando. Aqui em Vilhena eu já chorei horrores, imagina lá em Porto Velho. E foi o contrário, graças a Deus, eu fui super bem recebida na Record, quando eu vim pra cá na SIC TV. Pessoal muito gente boa, fala que até hoje assim, tem um carinho muito grande por toda a equipe dali, pelos diretores. E comecei a trabalhar, com 1 mês que eu estava trabalhando ali, eu consegui emplacar a primeira matéria na Record News Nacional. E aí, quando foi chegando perto da época de eu voltar, por causa da faculdade, eu queria terminar minha faculdade, queria meu diploma, era importante aquilo para mim como reconhecimento, para mim mesma. Eles me fizeram a proposta para ficar, né? E a TV tinha parceria e conseguiu viabilizar uma bolsa para eu poder ficar na capital e sair da Universidade Federal para a Uniron, que é onde eu me formei, que é onde eu estou dando aula hoje. Sou professora na universidade onde eu me formei.
Caramba, que orgulho, Que hein? volta, né? Que volta que o mundo dá. E não foi fácil também não, tá? Aí já foi um outro caminho para chegar nessa parte. Mas me formei na Uniron, na época, pensar no diploma de uma federal, na particular, não era relevante para mim, porque me formar para entrar no mercado de trabalho era importante para mim. Eu já estava no mercado de trabalho, isso para mim pesava mais. Então eu aceitei, né? E vim, me mudei de vez mesmo, fiquei em Porto Velho. E a partir daí me formei, foram surgindo depois outras oportunidades, eu queria conhecer mais de jornalismo, fui para assessoria de imprensa, fui apresentar um programa automobilístico independente. Depois eu trabalhei na assessoria de imprensa de uma agência, depois fui para a assessoria de imprensa do governo estadual, e depois fui para a TV Alamanda, que é onde eu estou hoje, em 2016, trabalhar como apresentadora. Cheguei lá e me formei, já comecei a fazer minha pós-graduação também. Já fui fazer a pós-graduação pensando em dar aula. Mas isso ainda lá em 2014, né? Então, tipo assim, estou dando aula agora, olha o processo. A sua Foi pós-graduação é em que mesmo? em comunicação e marketing. Comunicação e marketing. Uhum. Isso. Aí eu fui, estava trabalhando na TV Alamanda, né? 2016, não, 2015, minto, né? Segundo semestre de 2015. E eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio, ir para fora do Brasil, conhecer um pouco de outra cultura, ver como é que era o mundo lá fora, ter contato com outro idioma. E tinha essa vontade. Só que nesse meu tempo aqui em Porto Velho, que eu estava trabalhando, me formei, eu conheci meu marido, meu digníssimo, né, que mudou um pouco meus planos. E eu conheci ele justamente fazendo uma reportagem, né? Ele foi se apresentar no programa de TV da Record, em um dia que eu estava trabalhando fora do meu horário, que esse fora do meu horário era o horário que ele tinha que se apresentar nesse programa. Normalmente eu não estava lá naquele horário, mas nesse dia fizeram a mudança e eu encontrei com ele. Mas ele estava acompanhado de um grande amigo meu e a gente só meio que se viu, conversou, mas a partir dali a gente meio que começou a conversar por causa desse amigo em comum. E eu acabei fazendo algumas matérias com ele sobre, né, matérias culturais, de eventos, e isso foi nos aproximando. E aí ele cantava com o irmão dele, tinha uma dupla aqui em Porto Velho, a dupla foi muito conhecida, eles cantaram muito aqui, Amazonas, Acre, né, toda a região norte aqui, que era a dupla Alex e Ademir. E chegou um tempo, assim, no momento, que quando eu estava na TV Alamanda, eu tinha muita vontade para o exterior, ele sabia disso, mas assim, eu já tinha decidido não ir mais, né, por ele, porque eu não queria ir, não queria deixar ele, não queria ir sozinha, né. E aí ele pegou e decidiu dar uma pausa na carreira dele também. E aí, quando ele deu uma pausa na carreira dele, ele disse, não, eu não vou mais cantar, estava com alguns problemas também profissionais, decidi dar essa pausa. Ele decidiu, e falou que não ia, a gente pensou, tá, então eu acho que é o momento da gente sair daqui de Rondônia, né, tentar alcançar outros voos em outros lugares, né, eu acho que eu passei aqui em bastante áreas da minha profissão, explorei bastante o mercado, você também já cantou em vários estados aqui da região norte, vamos tentar conquistar o mercado lá para fora. E a gente queria muito ir para Curitiba. Eu não sei porquê, mas a gente tinha no nosso coração que a gente ia para Curitiba. Curitiba. E meu marido é de Foz do Iguaçu, ele é do Paraná, então ele tem uma ligação muito forte com o Paraná, né? Tá, a gente pensou, ele falou assim, quer saber? Você sempre precisa de intercâmbio, eu também tenho vontade de ir para fora. Já que a gente vai embora, então vamos para fora do Brasil, em vez de ir para outro estado, né? O momento é agora. Nessa época, eu já queria ser mãe. Queria, vamos lá, abrir uma aspas. Antes de conhecer meu marido, eu nunca pensei em ser mãe e nem em casar, tá? Minha vida, meus objetivos eram mais de carreira, focar, crescer, ter minhas coisas, mas casar e ser mãe não estava muito nos meus planos. Quando eu conheci ele, o coração estava mais alto, né? Tudo mudou. Então, nessa época, eu já estava querendo ser mãe, mas enfim, né? É tudo na vontade de Deus, é quando Deus quer, não aconteceu. A gente decidiu ir embora. Nós fomos a gente vendeu todas as nossas coisas, tínhamos uma casa, nós estávamos com 2 casas na época, né, uma alugada, outra estava reformando para vender, que hoje ele trabalha com isso, investimento, ele começou naquela época, quando parou com a música, comprar imóveis, reformar, vender, trabalhar como investidor imobiliário, e naquela época ele estava com uma casa dessa trabalhando, tinha um carro quitado, uma moto, e a gente vendeu tudo. Vendemos uma casa, vendemos carro, vendemos moto, vendemos todos os nossos móveis, Júlia, e ficamos só com a casa alugada. Só abrindo um parênteses, tem uma pergunta aqui que o Vitor Pires fez. Qual é a nacionalidade do seu sobrenome? Alemã.
Scherer. Scherer, né? Eu fiquei até com medo de falar e errar a pronunciação. Não, Scherer. Até dentro dessa aspa aí, né, só para explicar um pouquinho. A família do meu pai é de descendência alemã. E o meu avô se chamava Júlio, teve 10 filhos, todos com a letra J, 5 homens e 5 mulheres com a letra J. E a avó dele se chamava Júlia, Júlia Becker Scherer. Então, quando eu nasci, ele colocou o nome da avó dele, que era bisa do meu pai, e colocou em mim, né? E aí eu peguei tanto o nome dela, quanto o sobrenome também de origem alemã. Caramba! Eu também, na verdade, eu peguei o nome do meu avô. Eu peguei o nome do meu pai e o nome do meu avô. Meu nome é Oscar Júnior. Vasquez. Meu pai e o nome do meu avô. Os Antigamente eles dois tinham esse juntos costume também, de né? pegar. Que legal, show. E agora tem 3, né? Porque eu tenho da minha mãe, do meu pai e do meu marido. Então meu nome ficou bem grandinho hoje. Mas eu uso mais Julia Scherer, que é o que eu usava profissionalmente desde antes. E aí, tá, voltando. A gente vendeu tudo, vendemos e aí a gente decidiu ir para fazer um intercâmbio, compramos curso para ir com visto, tudo legalmente, para Dublin. A gente tinha muitos brasileiros indo para lá, era mais acessível, né? Em questão de leis para você estudar e trabalhar, as leis eram mais acessíveis também. Então, vamos. Só que meu marido tinha algumas coisas para resolver aqui na época. A gente definiu isso como a venda da casa, então eu fui na frente. Fui 2 meses antes sozinha. Não conhecia ninguém, não falava inglês, tipo, conhecia o básico do inglês, de alguma coisa que eu estudei, conjugação dos verbos iniciais, mas não falava, muito menos compreendia o idioma, até hoje, tá? Enfim. Aí fui para Dublin, cheguei lá, residência estudantil, tínhamos, acho que já eram 6 pessoas essa residência. E a gente tinha 2 semanas para arrumar um lugar para alugar, mas tipo, eu falei, como que eu vou arrumar? Eu não falo, não conheço ninguém, não sei onde fica nada, sei nem andar aqui pelas ruas, né? E Deus foi tão bom, foi colocando um monte de anjos assim na minha vida, né? Eu fiquei no quarto com uma senhora, a Cris tinha mais de 60 anos e estava fazendo intercâmbio. E nós ficamos muito amigas, né? Ela é uma pessoa incrível. Até hoje a gente conversa. Já está em Ela é Fortaleza. brasileira? Voltou. Brasileira. Ela foi fazer intercâmbio também. Aposentada, foi lá viver o sonho dela. E aí a Cris falava bem inglês. Ela já falava, então ela foi mais por experiência de vida mesmo. E eu e a Cris se uniu e aí fomos procurar casa para a gente dividir. Morarmos nós 2 juntas até meu marido chegar. Então nós encontramos uma residência estudantil com 12 moradores, né? E eram várias nacionalidades. No meu quarto, éramos eu, a Cris, uma alemã e uma turca. Turca, acho que era, no nosso quarto. Aí nos outros cômodos da casa tinha um irlandês, tinha francês, tinha alemã. Tinham várias nacionalidades. Então, assim, cada um tinha uma parte da geladeira, um espaçozinho da geladeira para guardar suas coisas. Dentro do guarda-roupa, um guarda-roupa pequeno, cada um tinha um local para guardar, então tudo muito dividido e organizado para dar certo, né? Fiquei ali até meu marido chegar. Quando meu marido chegou, né, até a gente arrumar um lugar para nós 2 juntos, ele ficou numa residência com 30 estudantes. 30. No quarto dele, acho que eram 8 pessoas, tipo, tudo junto. É uma loucura essa vida de... Eu já tava pensando que 12 é muita gente, imagine 30. 30. Era uma casa enorme, né? Vários andares, mas no quarto dele tinha umas 8 pessoas, então assim, era uma loucura. E quem dormir não consegue, às vezes o outro quer dormir, pede para o outro ficar quieto, o outro não quer. Então, enfim, tem que ter a mente muito aberta, porque é outro mundo. Aí a gente conseguiu uma casa para morar junto. Eu prestei serviço de marketing para uma agência de intercâmbio lá, então foi uma permuta, eu trabalhava para eles e ficava na casa estudantil cuidando da casa também para eles, com os alunos que chegavam, né, dando esse suporte. Mas chegou uma época que, tipo, permuta não dava dinheiro, eu precisava comprar e tudo, então precisava realmente ganhar dinheiro. E aí começou a saga de procurar trabalho lá, né? Difícil, muito difícil achar trabalho no início. É um desafio. Eu estava um dia saindo do curso de inglês, ainda estava estudando, né? Eu consegui, dos 6 meses de curso, eu consegui fazer 2 e pouquinho, 3 meses. E aí, uma amiga minha, eu conheci primeiro o marido dela, que foi meu amigo, o Gustavo. Ele estudava comigo, aí depois eu troquei de turma e ele ficou na sala com meu marido. E aí a Karina já estava num período mais avançado que nós, que era a mulher dele. E a Karina ligou para ele, falando que ia para uma entrevista de emprego, e eu estava saindo da escola com ele. Estávamos eu, o Gustavo e meu marido. E a Karina ligou para o Gustavo e falou, olha, estou indo na entrevista de emprego, a Júlia está com você? Ele falou assim, tá.
E uma coisa que eu não vou esquecer nunca que a Karina fez, porque ela estava indo concorrer a uma vaga que era muito concorrido, e ela ligou para me avisar para eu também ir lá. Tipo, era mais candidata, ela estava me chamando para concorrer a vaga com ela. Eu achei que a iniciativa dela era incrível, que estava todo mundo louco por trabalho. Júlio, nós fomos naquela entrevista de emprego, era no terceiro andar. Do terceiro andar até o primeiro era uma fila de gente de escada para passar por entrevista. Eu cheguei naquele lugar, eu me assustei. Eu falei, eu não vou conseguir trabalho nunca. Eu nunca vou passar nessa entrevista. Se for tudo assim, eu tô ferrada, né? E bateu o desespero. Olha, eu fiquei naquela escada. Eu olhava e falava assim, Karina, eu vou embora. Não, eu não vou conseguir, eu só tô perdendo tempo. Dizer que vai demorar umas 3, 4, 5 horas. Eu não vou conseguir, não. E a Karina, Júlia, a gente já tá aqui, fica, não, né? Tipo, vai fazer o quê? Vai sair pra ir embora? Aí, outra coisa, ela me forçou a ficar. Eu fiquei, Júlio. Chegou na minha hora da entrevista, eles deram o formulário para ler até que eu estava indo, ia bem, sabe? Compreendia mais. Então li, respondi a caneta e tudo. Na hora da entrevista oral, verbal, meu Jesus amado, foi um fiasco, né? Eu não entendi praticamente nada, ele me perguntava A, eu respondia B. Eu só entendi no final que ele falou assim, olha, você precisa melhorar o seu inglês. Eu falei assim, eu sei disso. Aí eu fui embora desanimada, né? Peguei, fui embora, estava dentro do ônibus, voltando para casa, me ligaram de lá falando que eu tinha sido selecionada. Falei assim, sério? Really? Né? Só que você precisa voltar e trazer a documentação, isso eu tinha entendido. Você precisa voltar e trazer a documentação agora, senão você não vai ser contratada. Falei, não, eu volto, não tem problema. Só que já era final do dia, já era noite, eu fui na minha casa, que morava longe, peguei a documentação, voltei de ônibus, eu cheguei lá, já era quase 11 horas da noite para entregar meus documentos, eles me receberam e entreguei a documentação e fui contratada. Quase não acreditei, mas deu certo. Aí fomos foi a Karina, e foram muitas pessoas, né? E era para trabalhar numa fábrica de alimentos, né? Naquela parte de operária mesmo, que tem aquelas mesas que passam os produtos, cada uma faz uma parte, uma coloca o frango, outra tomate, outra alface, outra enrola, outra fecha, a outra embala, e é tudo muito rápido. E aí a gente ia para essa fábrica, eu levantava como 2h30, 3 da manhã, lá eles pagavam por hora, então às vezes encerrava meu expediente às 2 da tarde, e aí tinha uma outra linha que estava com produção ainda. E eles falavam, quem quer continuar, pode continuar. Aí eu ia para outra linha, então às vezes trabalhava 15 horas no dia para poder ganhar por hora, com intervalos de 15 minutos. Teve dias de enrolar muito, assim, do wrap, que eles falam, né? Você coloca uma massa tipo uma panqueca, aí você recheia ela e tem que enrolar ela, dobra e enrola. E eu fiquei tantas horas enrolando aquilo, que eles revezavam, mas nesse dia faltou gente que sabia fazer, porque era muito rápido o que passava, então nem todo mundo conseguia fazer aquele processo. E eu fiquei tantas horas, que à noite eu não conseguia nem puxar a coberta para cobrir, porque as mãos começaram a travar e eu não conseguia mexer minhas mãos. E foi. E aí, desse daí, eu já fui trabalhar em um hotel também depois. Então, assim, no dia que eu não estava na fábrica, porque era por escala, às vezes 2 dias na fábrica, um dia eu folgava. No dia que eu estava de folga, eu ia trabalhar no hotel, como camareira. Aí lá no hotel, que era limpeza de quarto, troca de roupa de cama, abastecer, né, os quartos para os clientes. Então, ou era em um ou estava em outro. Meu marido, nessa época, também começou a trabalhar no hotel que eu estava trabalhando, só que ele tinha uma outra função. E ele trabalhava em campos de futebol também. Quando acabavam os jogos, eles tinham que ir lá, tampar os buraquinhos do campo, limpar coisa, era essa parte, né? E aí, nosso visto foi começando a vencer, chega perto de vencer o nosso visto, a gente falou, cara, e agora? A gente renova nosso visto, continua aqui, a gente vai embora, por quê? As leis mudaram, então não podia mais ficar 6 meses estudando, 6 meses trabalhando. 6 meses trabalhando, você juntava um dinheiro para renovar seu visto. Ok, período integral. E as leis tinham mudado, então assim, dificultou muito. Ou eu trabalhava ou eu estudava. Tudo não dava isso para conciliar os dois. Tudo isso em Dublin ainda, em 8 meses em Dublin. E aí eu tive que largar os estudos ainda no 3º mês. Então também não tinha o attendance, que é o percentual de presença, né? Para poder renovar meu visto. E eu ter que sair do meu trabalho para voltar para a escola. E como é que eu me manter lá? Então entrou nesse conflito, a lei com a necessidade do imigrante, e ficou complicado. Caramba, que loucura. E aí falou, cara, nosso visto vai vencer, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente volta pro Brasil, vai ter que renovar, eu não sei. E aí uma amiga nossa que mora na Espanha, Pamela, eu já conheci ela de Vilhena, nós fizemos faculdade juntas, uma grande amiga também, outra pessoa de um grande apoio.
ela, ela ia me visitar na Irlanda, e acabou que não deu certo de ir. Ela falou assim, Júlia, vem pra cá, vem me visitar, não sei o quê. E quando eu estava conversando com ela e falei, né, falei assim, eu tô num dilema, não sei nem se vai dar pra ir aí, não sei se eu fico, se eu volto embora. Ela, por que que vocês não vêm pra Espanha, né? Aqui é mais fácil, né? Eu tô aqui, enfim. Eu falei, ok, vamos então. E a gente decidiu ir pra Espanha se o nosso visto vencer. Entramos na Espanha, com visto de turista, então 3 meses a gente estava legal lá dentro. E eu tentei dar entrada num processo de empresa para poder me regularizar. Só que não deu certo, por quê? Né? Naquela falta de dificuldade de comunicação do espanhol com a advogada, ela deu entrada num trâmite que eu achei que era outro e que era um trâmite que eu não tinha como atender os requisitos. Tinha que investir 500 mil reais, se eu tivesse 500 mil reais, eu não estava lá penando daquele jeito, né? Tinha que investir 500 mil reais, gerar tipo 20, 30 empregos. E eu falei assim, não era esse o processo era um outro de empreendedor. Mas acabou que daí meu pedido foi negado. Eu entrei com recurso, então durante todo esse processo de pedido de visto, entrada de recurso, a gente estava, de certa forma, amparados ali dentro do país. Tipo, nós estávamos legal, mas nem legal, porque havia um processo judicial correndo para regularizar a nossa situação. Tá, passou todo esse processo, né? Eu naquela ideia, ainda desde que no Brasil eu queria ser mãe, Deus não tinha permitido até então, e eu já tinha até me convencido de que não, de que ok, Deus não vai dar certo, não é o que Deus quer pra gente, então tudo bem, não, Deus não quer que eu seja mãe, vou aceitar. Claro que até eu aceitar, eu sofri pra caramba, chorei muito, né? Enfim. E só que nessa época, assim, meu marido ele sempre achou que quando fosse a hora a gente teria filhos. Ele sempre falou, não, na hora que for a gente vai ter, né? Quando Deus quiser vai ter, né? Tipo, não vai poder. Então tá. E aí nós fomos para Espanha. Quando nós chegamos na Espanha, minha amiga viajou, coincidiu bem na época que ela ia viajar para Colômbia. O marido dela é colombiano, então eles iam ficar um mês fora. Aí a gente ficou no apartamento dela, pagando aluguel. E a gente não conhecia ninguém na Espanha, de novo, né? De novo, sem conhecer ninguém. Mas agora eu tava com meu marido, a gente tava junto, eu falei assim, bom, vamos correr atrás. Meu marido, como ele morou muito tempo no Paraguai também, nasceu em Foz, a família dele tinha terras no Paraguai, ele já falava espanhol, estudou em escola paraguaia, ele já entendia bem melhor espanhol. Eu cheguei a primeira semana, ouvir eles falando era a mesma coisa que falando inglês, que no começo eu não entendia nada, né? Não entendia nada. E aí depois o ouvido vai se acostumando com aquelas palavras que são similares, aí tu vai compreendendo um pouquinho. E aí eu comecei meio que a entender um pouco mais, ok, mas entre entender e se comunicar é uma grande diferença, né? Aí a gente começou atrás de trabalho, entrar em sites de prestação de serviço e tudo, e nada, e passou 3 meses que eu estava na Espanha, sem trabalho, o dinheiro já ali acabando. E aí a gente falou bem assim, aí teve um dia que a gente estava caminhando, todo dia a gente ia para caminhar na rua, para poder esparecer cabeça, né? Então a gente ia no Parque do Retiro, que é muito famoso em Madrid, a gente estava morando perto do parque, então a gente sempre ia lá dar uma volta, sair para poder pegar um pouco de ar. E um dia a gente caminhando, meu marido parou e falou assim, cara, como é que a gente se aguenta 24 horas por dia, né? Você estava falando aí do isolamento, na pandemia, meu isolamento foi lá nos 3 meses que a gente chegou. Grudados, 24 horas, acordando, almoçando, se estressando, brigando, fazendo as pazes. E aí nós dois começamos a ter insônia, porque não arrumava trabalho. A gente não queria voltar para o Brasil ainda, a gente se programava para ficar 3 anos fora, então depois de 3 anos a gente voltaria. Antes disso, não. Não tinha alcançado os objetivos que eu tinha ido, que eu queria conhecer, aprender o idioma, né? O inglês, eu fiquei pouco tempo, estudei pouco tempo, aprendi um pouco, mas não como eu queria. Diferente do espanhol, que aí assim eu consegui aprender bem no tempo que eu fiquei lá. E aí a gente falou assim, o que nós vamos fazer? Eu lembrei que tinha uma amiga minha lá da Irlanda que falou que ia para Portugal trabalhar no hotel. E a Europa toda é muito perto. O tempo da Espanha para Portugal é o tempo de eu sair aqui de Porto Velho para Vilhena, uma cidade aqui dentro do estado, sabe? Então não é uma coisa assim muito, é como se mudasse de uma cidade para outra aqui. E aí ela falou que ia para trabalhar num hotel em Portugal. Portugal as coisas estavam um pouco mais fáceis de se legalizar lá. Eu falei para ela assim, Bia, qual que é o teu contato lá? Ainda estão procurando gente, chegou a ir trabalhar? Ela assim, Júlia, na verdade era um amigo meu, ele tá montando no imóvel dele, é uma coisa mais familiar, eu só ia para dar uma mão para ele. Mas eu tenho uma amiga aí na Espanha que vai te ajudar. E aí ela falou, eu vou ligar para ela e colocar vocês em contato. Eu falei, beleza. Ela ligou para essa amiga, Ana Paula,
A Ana Paula me ligou na mesma hora, falou: oi, Júlia, tudo bem? Sou a Ana Paula, a Bia passou teu contato, falou que vocês estão aqui, vocês não conhecem ninguém, né? Eu falei: isso. Ela: olha só, meu marido tem um salão de beleza e vai lá amanhã, tá o horário, conversar com ele, que ele vai tentar dar um apoio para vocês. Eu falei: tá bom. O Davi, outros anjos que Deus colocou no nosso caminho, né? São vários, tem alguns que eu nem citei ainda. O Anderson, que tá aqui, é um deles. Aí tá, a gente foi lá no outro dia no salão do Davi. O Davi saiu do salão que estava atendendo, nos levou para a padaria ao lado do salão dele para tomar um café e falou: tá, como é que conta a história? A gente contou toda a nossa história de ir para Dublin, de Dublin para Irlanda e tudo mais. Ele falou assim: aqui não é fácil, realmente é difícil. O trabalho que a gente só consegue com contatos. Brasileiros é quem ajudam brasileiros aqui e vocês precisam conhecer os brasileiros daqui. Então, vem comigo, vou levar vocês para conhecer um outro brasileiro. E nisso eu descobri que o Davi morava lá há 15 anos, tem 3 filhas, né, casado com uma brasileira. O Davi é da mesma cidade que eu sou, de Cacoal, e que meus pais estavam morando. E Olha tanto como a o mundo é desse coincidência, tamanho, né? amor. Tanto é que a gente, nessa volta agora para Rondônia, recentemente, agora no final do ano passado, o Davi esteve aqui com a gente. Veio para cá ver a mãe dele em Cacoal, passou em Porto Velho, almoçou com a gente, um amigo para a vida. E aí o Davi nos levou para conhecer um outro casal, que era o Géser e a mulher dele. E aí o Géser pegou nosso contato, falou com a gente, ficou de ajudar, colocou a gente em vários grupos de brasileiros ali do WhatsApp. E isso já era perto do Natal, a gente estava sozinho, e aí o Davi falou assim: vocês vão passar o Natal onde? Eu falei assim: na onde a gente está. Ele: não, vem para minha casa, passa com a gente. Nunca nos tinha visto na vida, né? O brasileiro está muito solidário lá fora, Júlio, porque passa muito perrengue. E sabe o que passa e tenta ajudar em tudo que pode. É claro que toda regra tem a sua exceção. Tem muitos brasileiros lá também que são sacanas, né? Mas não é a regra, tá? Normalmente eles são mais solidários. E aí o Davi nos chamou para passar o Natal com eles. Nós passamos o Natal na casa do Davi. E depois disso, pouco tempo depois, o Géser, outro brasileiro que nós conhecemos, ligou para o meu marido numa noite, dizendo que tinha um trabalho para ele na obra, né, construção civil, e que ele tinha que estar em tal local, tal hora. E aí ele falou, passou o contato, ele entrou em contato com o Vanderlei, outra pessoa incrível, que foi o chefe do meu marido, foram sócios, né, e o chefe hoje é um grande amigo. E o Vanderlei falou para ele, isso já era noite, falou assim: olha, amanhã às 7 horas da manhã você tem que estar aqui. Demorava umas 2 horas de trem, então ele tinha que sair tipo 5 horas para poder chegar nesse local. E a gente tinha deixado as nossas roupas de trabalho, a gente tinha deixado tudo na Irlanda por causa de excesso de bagagem, de peso. Então meu marido viajou, tipo assim, com as roupas melhores, que eram as mais caras, para comprar de novo, né? Eu falei: não, vamos levar as melhores, porque é mais caro. E as roupas de trabalhar, que aquelas camisas, calça mais frouxa, a gente compra lá, que é tudo baratinho. Uma camisa é 2 euros, né? Uma calça tu compra por 10 euros. E isso é como se fosse 10 reais aqui, porque tu ganha em euro, tu gasta em euro, né? Que tu ganha em real, tu gasta em real. Aí a gente, só que não imaginava que a proposta ia ser do dia para noite. Então ele foi trabalhar na obra no outro dia, de camisa social, cheio de botão, todo, coisa assim no escritório, né? E aí foi engraçado que o Vanderlei hoje fala que quando viu ele chegando, falou assim: ixi, esse daí não vai dar certo, não vai. É porque né? era trabalho braçal, digamos assim. Braçal, obra, pintura, colocar piso, cerâmica, fazer repartição dentro dos imóveis, quebrar parede, E ele foi todo arrumar teto, todo social. arrumado, porque era o que tinha, né? Uhum. Só que meu marido, ele é muito autodidata, ele pega as coisas muito rápido, né? E trabalhou muito no campo, o menino criado na roça, ele é muito forte. Então o que aconteceu? O patrão dele deixou o trabalho para ele num dia e saiu. E falou: no final do dia eu volto aí para ver. E ele falou pra gente depois que pensou que ia voltar, já ia dispensar, que não ia dar nada, né? Quando ele chegou, meu marido tinha feito o que ele pediu e muito mais. E ele ficou super impressionado com o trabalho do meu marido, tanto é que desse dia, até a gente vir embora, meu marido trabalhou para ele. Sempre, não saiu mais. Eles chegaram a ser sócios, depois acharam que a sociedade não era muito viável, meu marido achou melhor trabalhar com prestador de serviço, e eles se acertaram, fizeram um acordo, então até a gente vir embora, meu marido ficou trabalhando para ele. O Vanderlei, que era chefe dele, é brasileiro, casado com espanhola, a Esperança, a gente fala que ela é a avó espanhola da nossa filha, que a nossa filha nasceu lá na Espanha, né? E aí, nisso, eu consegui um trabalho numa casa de uma família espanhola também. Só que meu marido, que falava espanhol, foi trabalhar com um brasileiro. Eu, que não falava espanhol, fui trabalhar com uma espanhola. E aí foi outro perrengue de novo, né, com o idioma, porque ela era meio assim, bipolar. Tem dias que ela era muito amável, tem dias que ela não estava de bom humor e aí sai de perto.
Ela tinha 3 filhos, um menorzinho, mais 2 adolescentes, eles eram muito queridos, a casa de 2 pisos enorme. Então tinha uma rotina bem puxada, assim, que não dava para separar 20 minutos, eu lá vou descansar 20 minutos, não perdia o timing do almoço. Então, assim, era chegar, trocar roupa de cama nos quartos, lavar banheiro, passar pano, passar aspirador, e eram vários cômodos. E tinha que preparar o almoço para na hora que ele chegasse, o almoço estar na mesa, todo aquele protocolo, né? Dos talheres do lado certo, prato de sobremesa, prato de almoço. Toda uma rotina mesmo. Toda a rotina, a sopa, depois o almoço, depois o postre, né, a sobremesa, com os talheres do lado certinho, toda aquela mesa, né, de gente fina posta. Aí eu aprendi a pôr mesa também. Mas sofri para aprender isso, porque a forma deles cozinhar é diferente, tanto da carne, eles não comem arroz, não comem feijão, lá é pão com alguma carne, verdura, enfim. E aí tinha coisa que ela me pedia que eu não entendia. E ela me ligava do trabalho dela. Então, se eu chegava, não tinha ninguém na casa, lá tem isso. Eles são de confiar muito nas pessoas. Eles partem do princípio que você é honesto, até que você prove o contrário. Então, eu cansei de fazer trabalho em casa de pessoas que chegavam, me davam a chave e saíam e deixavam sozinha na casa, fazendo serviço. E nem voltava, deixava o dinheiro lá, falava, quando você sair, fecha a porta e bota a chave aqui. E pronto, eles são assim, porque lá se parte do princípio que todo mundo é honesto. Claro que tem as suas exceções sempre nas regras, né? Mas aqui é o contrário, né? Aí as pessoas não confiam, é mais difícil confiar, tem mais medo, tem mais receio, lá não. Aí eu fui trabalhar na casa dessa família espanhola, então quando eu chegava já não tinha ninguém na casa, já ia, né, eu tinha uma chave da casa, eu chegava já fazendo serviço, colocava a mesa e tudo. E teve um dia que ela me ligou no serviço e pediu para eu fazer bife com alho. Não, cortar alho, porque eles passam a carne assim, não pode ser muito passada, não pode ser crua, mas tem que ficar rosadinha por dentro, né? Então tem que ser esse ponto. Aí ela pegou e me ligou e falou, não sei o que, cortar, né? Cortar arro, ela quis dizer em espanhol, né? Só que eu entendi cortar alho. Só que eu entendi ela dizendo que ela ia cortar o bife, tipo cortá-lo, cortar o filete, né? Que ela falava, Cortá-lo. Né? Cortá-lo. Eu entendi isso, porque ela falou assim, deixei uns filetes, deixei uns bife e cortá-lo. Eu achei que era dos filetes. Ela falou, então o que eu fiz? Eu peguei os bifes, cortei tudo picadinho, achando que ia ser um estrogonofe, alguma coisa assim. Quando essa mulher chegou, Júlio, que ela viu aqueles bifes cortados, ela botou a mão assim, olhou para aquele prato e falou assim, tu és um desastre, ela dizia, não creio. E aquela mulher gritou tanto, e eu fiquei assim, ó, estátua, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, não sabia o que reagir. E ela mandou eu sair da cozinha, que não queria ver minha cara. E aí eu fui para a varanda da casa, que era um apartamento, mas era muito grande. Tinha uma varanda enorme que dava volta na quadra, assim. E aí eu fui para trás, eu chorava. Oh, meu Deus. E a filha do meio dela era muito querida. E viu, acho que viu eu chorando pelo vidro, porque tinha umas paredes de vidro grandes que eu tinha que ficar limpando também. E ela viu, e quando a mãe dela saiu, ela chegou e falou assim para mim, Júlia, você tá bem? Eu falei, tô, tive estudo espanhol. Ela falou assim, não fique com medo da minha mãe, eu também tenho medo dela às vezes. Ela falou, né? Falei, se tu tem, imagina eu. Aí tá, só que isso daí foi uma das coisas que aconteceu. Tiveram vários episódios desagradáveis, sabe? Que eu fiquei bem chateada, a forma dela tratar, tinha dias que ela era querida, tinha dias que ela humilhava muito. E aí, para eu não errar mais, o que aconteceu? Ela começou a deixar as coisas que ela queria pro dia anotado, por escrito no papel. Eu pegava, tirava uma foto daquele papel e mandava para a Esperança, que é espanhola, casada com o patrão do meu marido, que conseguia me explicar melhor no portunhol dela, né? Porque ela é casada com um brasileiro. Então eu mandava foto para ela pelo celular, ela lia e me explicava o que eu tinha que fazer. Então às vezes tinha, como é que eles chamam, meu Deus? É purê, porque eles falam purê de verduras, mas isso não é o purê nosso aqui, é um purê tipo um caldo de verduras triturado. E aí ela tinha pedido fazer um purê de verduras. E eu falei, tá, mas o que faz, né? Então a Esperança pegava no telefone me ensinando como é que fazia aquela comida espanhola. Caramba. Então assim, além de traduzir, eu ficava trabalhando com o telefone me ensinando, ó, tu vai cozinhar isso, vai fazer isso, cozinha, agora você bate, agora você tritura, agora isso. Então ela me ensinou. Então eu aprendi também várias receitas espanholas nesse vendaval. Aí tá, aí eu comecei a me cansar, sabe, do horário, era um horário muito exaustivo, eu morava muito longe desse trabalho, consegui esse trabalho por um site de emprego de anúncio,
E aí, sempre a gente chegava em casa chorando, né, por causa das humilhações. Meu marido falou assim, sai desse trabalho que a gente se vira. E a Esperança, o Vanderlei falou assim, Júlia, tem site que você consegue trabalhar por hora. Você vai, fecha, a limpeza é 3 horas, vai ganhar por 3 horas. É 1 hora, é 1 hora. E aí eles pegaram e falaram, eu fiz cadastro nesse site, saí de lá. E quando eu pedi para sair, aí ela falou assim, não, eu te dou um contrato, você arruma sua documentação, fica e tal. Mas eu tava já tinha decidido, e aí quando decido eu já não volto mais atrás. Já era para mim o ponto, sabe? Então no dia que ela fizesse, que eu ia ficar ali. E aí eu peguei e fui trabalhar por hora. Fiz o site, cadastrei tudo e consegui. Consegui pegar muito serviço. Tinha vezes que não tinha nada, tinha vezes que eu trabalhava 3 horas por dia. Tinha vezes que eu pegava uma faxina de final de obra, de reforma de apartamento, ficava 10 horas do dia trabalhando também. E então foi um período assim, que eu tinha um pouco mais de autonomia, mas o dinheiro também já não era tão certo, tão seguro, né? Porque tinha vezes que tu ganhava, tinha vezes que tu não ganhava. E dependia muito também do local, às vezes era muito longe. E aí, nesse processo, eu conheci uma família que eu ia na casa deles fazer 2 horas de serviço. Era fazer uma faxina rápida e passar roupa. Ela gostava muito da forma que eu passava roupa para ela. Então, às vezes, ela me chamava só para passar roupa. E nem compensava. O que eu ia gastar de trem, de metrô, para ir na casa dela passar roupa e voltar, era praticamente o que eu ia ganhar lá com as horas, né? Mas ela era tão querida comigo, eu chegava para fazer trabalho, ela fazia café com leite, ela pegava bolacha, ela falava, Júlia, senta aqui. E foi dela, inclusive, que eu coloquei o nome da filha dela, que surgiu o nome da minha filha, Sofia. Porque quando eu comecei a trabalhar para ela, que é a Rocio, ela tinha a Paula, que era um pouco maiorzinha, e uma bebê recém-nascida, que era a Sofia. E eu, nesses anos que eu fiquei trabalhando lá, nesses 3 anos, eu fui vendo a menininha crescer. Então, quando a menininha dela, eu saí do trabalho já, a menininha dela já estava assim, andando, falando, e eu vinha fazendo faxina na casa, ela vinha com o paninho atrás, limpando a casa comigo. Eu achava ela uma graça, eu achava o nome dela muito bonito. E aí eu parei de trabalhar lá na Espanha, foi quando eu já estava com 7 meses de gravidez, né? Então eu avancei lá na frente sem falar do processo de gravidez. Nesse tempo aí que a gente estava lá, né, desde o Brasil que queria ser mãe e tudo, não aconteceu, né, já tinha desistido, meu marido falava, quando for vontade de Deus vai acontecer. E aí um dia a gente estava lá tranquilo e ele sempre achava que uma hora ia acontecer. E aí eu peguei e comecei a ter uns comportamentos diferentes, assim, do que a mulher tem na TPM, né? Eu sempre tinha na TPM muita fome de doce, de carboidrato, de comer besteira. E eu comecei a entrar numa fase que eu estava com muita fome de comer comida. Queria comida, e eu estava no trabalho e falava em tomate, sentia a boca salivando, assim, de vontade. E olha os desejos aí. E eu nem desconfiando de gravidez, que eu já tinha botado na cabeça que eu não ia ser, eu já tinha aceitado a condição que eu não seria mãe. E o meu marido falou, e eu estava comendo muito, eu chegava em casa com fome, comia muito. E o marido vem daqui e falava assim, não tá normal, você tá comendo pra caramba, não sei o que. Eu falei, tô com muita fome, acho que eu trabalhei muito hoje, né, peguei serviço pesado e tal. E aí ele falou assim, não, acho que você tá grávida. Aí eu falei assim, não, né, acho que não. E aí foi. E aí ele falava, qual é a sua dúvida de você tá grávida? Eu falei assim, tô não. E um dia eu tava fazendo uma faxina na casa de uma outra mulher, e eu recebi um vídeo no WhatsApp, era um vídeo que eu já tinha visto, uma história da menininha que tem 2 maçãs, a mãe pede uma pra ela morde as 2 maçãs e dá uma mordida pra mãe. A mãe fica brava e ela fala, mamãe, essa é a mais doce, né? Ou seja, ela mordeu porque queria ver qual que era melhor. E eu assisti aquele vídeo e eu comecei a chorar, e eu olhava pro celular assim e chorava. Aí eu fui pro banheiro da casa que eu tava fazendo faxina, eu olhei no espelho e falei, meu Deus do céu, por que eu tô chorando desse jeito? E aí... Os hormônios já da gravidez. Eu chorava, eu disse, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? Eu falei, será que eu tô grávida, né? E aí eu comecei a desconfiar. Aí tá, cheguei com o meu marido, eu falei assim, você tá grávida, você não tá querendo acreditar, você deve estar grávida. Eu falei, tá bom, comprei o teste. Ele tava todo animado já. Isso, eu já tinha cansado de fazer teste de gravidez, desde aqui do Brasil, já não tinha mais empolgação. Aí eu peguei e comprei um teste pra fazer, né, de farmácia. Comprei no dia, recomendo fazer pela manhã, né? Então eu comprei, por exemplo, vou deixar hoje à noite guardada, amanhã cedo eu faço o teste. Na noite anterior do teste, eu sonhei que eu fazia o teste, dava positivo e que era uma menina. E aí eu acordei, fiz o teste e deu positivo. Pro meu marido, que já estava desconfiado, fazia tempo, falando, não foi surpresa. Eu disse pra ele que ficou feliz. Na hora eu falei assim, é verdade? Será que é? E eu falei assim, eu estava tão desesperada, eu só vou acreditar depois que fizer o exame de sangue.
vai que é falso, né? Aí tá, fui fazer exame de sangue, aí deu positivo. E aí foi engraçado que, tipo assim, quando eu fiz o exame de sangue, eu tava com quase 2 meses de gestação. E aí eu peguei, porque assim, tem aquela questão também do escape, da mulher que ela tem, então ela nem percebe que não era menstruação, que era o escape da gravidez, foi o que aconteceu comigo, que eu tive sangramento por vários meses e nunca sabia qual era a causa. Aí eu fiz o exame e deu positivo. Daí quando eu fui pegar, a mulher falou assim, tu já sabe o resultado? Eu falei assim, não. Ela falou assim, positivo, aliás, muito positivo, já tá de quase 2 meses. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí liguei meu marido e falei para ele assim, ó, só que é o seguinte, eu não vou contar para ninguém, porque eu não sei, eu só vou acreditar quando eu ver a ultrassom agora, né? Mas Morrendo de não medo teve de não estar. enjoo? Não estava tendo enjoo até então, nada. Só Ah, essas vontades de sensibilidade. Não tinha enjoo, não tinha disposição, não tinha nada. Aí eu falei assim, vai, daí tá, fui lá no hospital público, marquei ultrassom, me deram o dia da ultrassom, que foi no dia do meu aniversário, eles que agendam, né, foi no dia do meu aniversário. Aí eu falei assim, vou fazer. Eu falei, daí eu fui no dia da ultrassom morrendo de medo. Eu falei, vai que eu vou fazer ultrassom, a médica vai colocar lá e vai dizer que não tem nada na minha barriga. Que vergonha, né? E eu ainda tava incrédula. Tanto tempo esperando que a gente nem acredita. Aí fui, fiz os exames. Na primeira consulta no hospital público lá, eu saí com todo o meu pré-natal agendado. Da primeira até o dia do parto previsto, eles me deram o agendamento. Então, assim, cada consulta, eu recebia do hospital uma carta em casa na semana e uma mensagem de texto no meu celular falando, Júlia, tal dia, tal horário, você tem uma consulta de ultrassom, você tem um exame disso, ou você tem isso no horário tal, no hospital tal. Eu fiquei, assim, encantada. Aí, depois disso, sim, veio 2 semanas de enjoo, mas a minha gravidez foi muito tranquila. Eu tive muita disposição, não tive, sabe, não tive muito inchaço. Foi muito, tanto que eu trabalhei com limpeza, ainda com faxina lá, até o 7º mês, mais ou menos. 6 pro 7 eu trabalhei, tava com a barriga enorme e trabalhando, porque eu me sentia muito disposta. Eu parei de trabalhar mesmo porque, na época, meu irmão e minha cunhada também foram para lá, e aí eu passei os meus trabalhos para ela. E só que eles ficaram pouco tempo na Espanha, acabaram indo para Portugal, porque lá o processo de legalização estava mais fácil, então eles foram para Portugal, mas também já voltaram para o Brasil, assim como eu e meu marido. E aí tá, a gente ficou ali na Espanha, minha filha nasceu, tiramos a documentação dela, ela tem dupla cidadania, né? E nisso, quando eu engravidei, a gente já estava no processo de voltar para o Brasil. Aí já estava vendo passagem para voltar e tudo. E aí eu peguei, foi bem na época que eu engravidei. Falei, então, agora, como é que eu vou voltar pro Brasil? Grávida, sem casa, sem móveis, sem carro e sem trabalho. Porque como é que eu vou arrumar trabalho grávida? Quem vai me entregar grávida, né? E meu marido no Brasil mexia com música, eu trabalho na obra que era de frente da obra lá. Falei assim, não, não tem condição. Aqui a gente tá em casa, meu marido estava trabalhando, estava com todo o pré-natal, tendo todo o acompanhamento. Pois vamos esperar ela nascer, depois que ela nascer a gente vai embora. Então a gente esperou ela nascer, meu parto lá foi maravilhoso, assistência, hospital. A gente teve sempre. Pode falar. você me comentou também que os imóveis aí na Espanha também são mobiliados, né? O que já era uma Isso. facilidade. Era Do outra que chegar, facilidade. do que chegar no Chega... Brasil, ter que comprar casa, ter que comprar móveis, ter que. Nossa, então você optou por ficar por conta mais ou menos desses pontos, né? Isso também, porque lá a maioria, acho que 95% dos imóveis que você aluga, eles são mobiliados. Eles têm guarda-roupa, eles têm cama, eles têm geladeira, eles têm fogão, eles têm mesa, tem sofá. Então, o apartamento que a gente morava era mobiliado, a gente não comprou móveis, a gente comprou alguns detalhes, como uma cadeira que a gente queria, né? Essas coisinhas assim. Uhum. Inclusive até louça, né, panela, prato tinha, algumas histórias que não tinha a gente foi comprando. Então, tudo, você se muda lá de um local para o outro, você leva a sua bolsa para as coisas pessoais que você comprou. Mas você Caramba, não que precisa ficar comprando facilidade. móveis. Muito, muito. Sou apaixonada por esse sistema. Para mim, podia ser tudo assim aqui. Verdade. É maravilhoso. Aí, então, isso também era outra facilidade, né? Que a gente tinha que chegar aqui e pensar em tudo isso também. Móveis para comprar, casa para alugar, trabalho. Então, a gente não tinha condições de eu voltar da Espanha grávida sem o mínimo de condição para voltar para o Brasil. Aí eu falei, não, já que estamos trabalhando aqui, estamos numa casa mobiliada, vamos, e eu tô com meu pré-natal sendo acompanhada aqui pelo hospital público, vou esperar a neném nascer e a gente volta pro Brasil. Aí a Sofia nasceu lá, o parto foi muito bom, muito tranquilo, né? Tipo, tinha um quarto só para mim, tanto para a parte de dilatação, quanto para a parte do parto, quanto para depois, né? Nós ficamos 2 dias no hospital para teste de pezinho, essas coisas. Foi E normal ou foi a cesárea?
foi normal, Né? só que com a diferença. O parto normal lá, você pode optar por epidural. Epidural é um anestésico, um analgésico que eles te dão para diminuir a dor da contração. Então, assim, eu fui para o hospital ajoelhando de dor, né? Cheguei lá, tipo, não conseguia andar de tanta dor, porque estava com processo de dilatação. Só que, quando chegou ali com 6 centímetros, eu parei de dilatar e a minha bolsa não rompeu. Então, eles chegaram e falaram, ó, você quer epidural? Porque a epidural é opcional, você pode escolher colocar ou não colocar. É uma agulha enorme que eles aplicam nas costas, como se fosse para cesárea. Só que é um analgésico numa quantidade muito pequena que não vai te anestesiar, porque senão tu não consegue fazer força para o parto. Ele só diminui a dor. Então, daí eu não queria até então epidural. Mas quando eles falaram que eu tinha que romper minha bolsa e aplicar ocitocina para estimular a contração, aí eu falei assim, não, então aplica esse trem aí que eu já tô sofrendo demais aqui, né? Cada vez que Vai dobrado. cada vez que minha contração, meu marido perguntava, você quer epidural? Eu falei assim, não pergunta agora, deixa a dor passar. Mas foi interessante porque eu senti aquela dor do parto, ali da contração, da dilatação, e eu pude ver a diferença da epidural, como que ela minimiza aquela dor e o bem que faz para a mulher, porque ela consegue desfrutar daquele momento, assim, num nível muito pleno. E aí, quando aplicar a epidural em mim, eu fico com uma bombinha lá que, se eu sentir ainda muita dor, eu posso aplicar uma dose extra, eu parei de sentir dor, senti um incômodo, mas assim, eu fiquei super tranquila, meu marido ali do lado, foi super bom. Tanto que na hora da Sofia nascer, aí foi muito rápido, né? Porque eles estouraram manualmente minha bolsa e tudo mais. Fui pra sala de parto, a Sofia nasceu, tipo, num estralar de dedo, muito rápido. E aí a gente foi para um outro quarto, nós ficamos 2 dias no hospital público, 2 dias no hospital suíte, com banheiro, quarto individual, televisão, sofá, roupa para neném, roupa para mim, fralda para neném, tudo eles dão Caramba, lá, olha a diferença, né, do sistema público. tudo. Eu só precisei levar a roupa dela de sair para vir para casa, só, mais nada, né? E, e aí tá, então assim, a Sofia nasceu lá na Espanha, depois que ela nasceu, nós demos entrada na documentação espanhola dela, demorou mais ou menos uns 3 a 4 meses para sair a documentação dela, e aí saiu o documento, né, certidão, identidade, passaporte espanhol. Depois fez todo esse trâmite, aí a gente foi no consulado tirar o passaporte brasileiro dela para ela vir para o Brasil também. Só que o registro dela de brasileira, a gente tinha que fazer o translado aqui no Brasil, né? Só fazia um registro lá no consulado que tinha que passar ali, aqui no Brasil depois, quando a gente chegasse. E aí, quando ela nasceu, a gente falou assim, então vamos agora organizar nossa volta pro Brasil, né? A gente pegou e comprou a passagem para vir embora. Nessa que a gente comprou a passagem, um pouco antes, acho que um mês antes da gente vir embora, eu tinha meu perfil do LinkedIn lá atualizado, logo que eu cheguei, eu tentei naquela busca por trabalho, aquela busca louca, desesperada, né, por trabalho, eu atualizei o meu LinkedIn e ficou lá, né, fiquei trabalhando de faxina e tudo, nunca mais procurei nada assim na área. Porque é muito difícil, lá a concorrência é muito grande. Primeiro que eles têm alguns critérios que a própria lei impõe, eles têm que contratar primeiro um nacional, seria ali um espanhol. Se não encontra um nacional, eles têm que encontrar um profissional para lá que eles querem dentro do continente europeu, tem que ser europeu. Só se não houver nem nacional e nem de outro país europeu, é que eles podem dar oportunidade para um imigrante, né? E ainda ele tem que estar legal, que era o que eu não estava. Então era muito complicado eu conseguir alguma coisa na minha área ali dessa forma. Só que nesse processo de eu vir embora para cá, uma empresa, uma multinacional, entrou em contato comigo pelo meu LinkedIn. Eu estava com passagem comprada, documento da neném tirado, tudo certinho para voltar. E era para trabalhar justamente na área de marketing, atendendo os clientes dessa empresa no Brasil e no Uruguai. Porque daí eu já falava espanhol, já escrevia, já estava bem. E eu não tinha dado entrada na minha documentação, lá, porque pela minha filha, eu e meu marido poderíamos tirar a documentação para morar e trabalhar lá por 2 anos, e depois de 2 anos a gente daria entrada na nossa nacionalidade. Mas a gente não tinha dado, porque a gente queria voltar para o Brasil. Só que eu podia. Então a empresa me chamou para lá, para essa vaga que eles tinham, e aí eu poderia entrar com a minha documentação, me legalizar, trabalhar na multinacional, na área de marketing, que era tudo que eu queria. E aí a cabeça começou a ferver, porque eles me chamaram para uma entrevista, eu fui, fiz uma entrevista, eles queriam alguém que falasse espanhol e português, por causa dos clientes deles no Brasil. Só que eles também tinham entrevistado outros portugueses, europeus de Portugal, né?
que muda o sotaque, muda alguns cognatos ali, mas dá para se comunicar tranquilamente, o português de Portugal com o do Brasil, embora seja um pouco diferente. Aliás, o sotaque é bem diferente. O sotaque é um pouco forte. E aí, eu falei para ela meus planos de vir embora e tudo. Cheguei na entrevista para ver o que seria. A proposta era até muito boa. E falei que tinha planos para vir embora. Ok, você dá a entrevista, eles falaram que iam ver, pensar e me entrariam em contato, qualquer coisa. Quando foi no outro dia, eles me ligaram dessa empresa e falaram assim: Júlia, a gente sabe que você está com planos de ir embora, de voltar para o teu país. Então, assim, entre os candidatos que nós entrevistamos, nós gostamos de você e você foi a pessoa que nós selecionamos para a vaga. Então, assim, se você quiser, estou te mandando a proposta financeira agora para o teu e-mail, para você decidir se você aceita. A gente tem uma urgência, se você puder começar já na lunes, segunda? Segunda-feira. A vaga é sua, né? Eu falei, tá. E nisso a passagem estava comprada já. A passagem comprada, mala feita, tudo certinho. E aí, faltava um mês para a gente ir embora para o Brasil. E aí eu mandaram um e-mail, abri o e-mail na qual a proposta financeira deles. Era uma proposta muito boa hoje, no valor do euro. Eu acho que deu o equivalente a uns 14 mil reais mensal, assim, no valor do euro hoje, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, a minha cabeça, nossa, explodiu. Eu falei, e agora, né? Tudo esses anos aqui, quase 4 anos, mais de 3 anos, entre Irlanda, Espanha, muda de um local por outro, adaptação, toda a humilhação que eu já passei, né? O que eu faço, né? Eu aceito. E agora que tá prestes a voltar, a oportunidade. E agora eu voltando pro Brasil com a minha filha, né? E tudo. E a gente já tinha se convencido a voltar pro Brasil. A gente foi para ficar 3 anos fora, ficamos um pouquinho mais, mas a gente queria voltar. E aí eu falei com meu marido começou. A cabeça dele também ficou assim, não sabia o que pensar. Eu fiquei 3 dias pensando, sem dar resposta para ele. Eu falei, olha, eu preciso pensar, me dá tempo. E pensei a cabeça, porque ó, é uma decisão muito difícil. Depois tomada é fácil falar, mas na hora ali só eu sei as dúvidas, angústias, né, o balanço que foi decidir. E acabou que eu decidi vir embora, voltar para o Brasil, né? Não sei se seria a decisão de todo mundo, tem gente que foi doida. Muita gente falou assim, você é doida, uma proposta dessa, para você que é brasileira, e agora que tu tá conseguindo teu visto, documento, tua filha espanhola, você vai recuperar. Assim, gente, é o coração, né? Minha filha era bebezinha, queria que conhecesse meus pais, que ele convivesse com a família. Eu sentia no meu coração que eu tinha que voltar para minha área como jornalista aqui em Rondônia, que eu tinha mais coisas aqui ainda para fazer, que eu percebi, depois de tudo que eu passei lá, que eu tinha que dar mais de mim aqui ainda, que eu não tinha dado tudo que eu podia. Eu cresci muito como pessoa, como mulher, como profissional lá fora. Fortaleci e eu sentia que tinha que trazer isso para cá. E meu marido também tem uma família muito grande aqui. Eles são 13 irmãos vivos, são 14, na verdade, um faleceu já. Os pais dele, né, o pai dele era muito velhinho, tanto que o pai dele faleceu no último ano. E ele tinha muito medo que acontecesse alguma coisa e ele estivesse longe, né? Então, assim, tudo isso pesou família, pesou o sentimento no coração, que o coração da gente dizia, né? E aí eu parei e pensei, a cultura, a gente sentia falta da nossa cultura, da nossa comida, da nossa gente, dos amigos, dos brasileiros, né? Desse negócio de se encontrar, lá não tem isso, não tem essa alegria, o povo não tem a nossa energia. Eu vou chamar a atenção uma vez dentro de um ônibus por falar alto demais lá, então eles não falam alto. É tudo muito silencioso, tudo, assim, tudo muito bom, um país maravilhoso, mas muito burocracia também. Tudo que tem que resolver é um processo, é burocrático, é com agendamento demora uma eternidade. E aquilo foi desgastando ao longo dos anos, sabe? Foi perdendo o encanto. E aí a gente sentiu o coração de voltar e a gente decidiu voltar. Então, assim, eu liguei para eles, agradeci, recusei a proposta. Converso com esse RH de lá até hoje, né, a menina querida. E a gente desistiu, voltamos para o Brasil, a gente voltamos com menos dinheiro do que a gente gastou para ir. Assim, se fosse colocar, né? Claro que a gente não fala em prejuízo, porque o aprendizado, a bagagem é imensa, né? O crescimento não tem valor que pague. Mas se fosse avaliar financeiramente, a gente gastou mais para ir do que o dinheiro que a gente juntou para voltar, né? Então, assim, a gente voltou, descemos em São Paulo, na casa dos meus tios, fomos passar em Foz do Iguaçu, porque eu não conhecia Foz, que é a cidade do meu marido. Ele queria que eu conhecesse Foz do Iguaçu. Então a gente foi lá para Foz. Aí eu fiz a documentação brasileira da minha filha no cartório onde meu marido é registrado, em Foz do Iguaçu.
os caminhos, né, que a vida foi traçando pra gente. Ela é registrada no mesmo cartório que o pai dela. Aí nós fomos pro Paraguai, passamos uns dias no Paraguai também, meus amigos, meu marido, onde ele foi criado lá. E voltamos para Rondônia de carro, né? A gente comprou, né, o dinheiro que a gente trouxe para comprar um carro, a gente comprou um carro quitado lá em Foz, e a gente veio para Rondônia de carro. Chegamos aí na época do Natal, passamos a Natal com minha família, com a família dele em Buritis, e aí eu vim para Porto Velho para retomar a vida. Retomar a vida, voltar para a profissão. Aí voltei para Porto Velho dia 2020, janeiro de 2000, eu cheguei em final de 2019, janeiro de 15, 16 de janeiro de 2020 eu estava em Porto Velho, no dia 3 de fevereiro eu voltei a trabalhar na emissora que eu trabalhava antes de ir embora. Entrei em contato, a gente conversou, voltei para repórter policial, que era algo que eu ainda não tinha feito, em toda a experiência que eu tive ainda não tinha feito reportagem policial. Da reportagem policial passei para o jornalismo, aí fui para apresentadora, apresentei programa de agro, e aí depois cheguei no cargo de coordenação de jornalismo, que é o cargo que eu estou hoje na emissora TV Alamanda, mas apresento também, faço reportagem, e agora, recentemente, esse ano, passei a ser professora universitária na Uniron, um processo longo que começou lá em 2014, fazendo pós com esse objetivo, e aí eu voltei para cá, eu acho que eu senti que precisava voltar, porque eu acho que tinha essas oportunidades me esperando aqui ainda, e eu precisava viver elas também, sabe, Vasco? Caramba, eu tô aqui abismado com as aventuras, né? Com a ousadia, a coragem, né? Que você tem. Menino! Com certeza você viu muito aprendizado, você aprendeu, né, cara? E já amadurece muito, eu imagino. Eu também já morei alguns anos fora e eu te entendo que é um pouquinho sofrido para entender o idioma, né? A gente passa por cada coisa e entende uma coisa, mas na verdade é outra. Eu tô. Não é fácil não, viu? Mas eu acho que tem um ditado que eu gosto que fala o seguinte: com a situação só é ruim, de verdade, se você não aprende nada com ela. Então, de tudo, eu aprendi alguma coisa. Então, para mim, alguma coisa ele valeu, me ensinou algo, me deixou mais forte. Então, assim, eu olho hoje para trás e falo assim, era temporário. Sempre que vem uma fase difícil, eu penso assim, é temporário, vai passar. Né? E a gente passa e fica mais forte, então tudo valeu a pena no final das contas. Menina, eu falei aqui que nem uma tagarela, ô, Júlio, não sei se é assim, Não, mas eu não. falo pra caramba, tá? Não, pode falar. Eu tava aqui vidrado na história, tentando imaginar, cara, como foi que ela conseguiu se desenrolar nesse momento, como que ela, né, que ela teve, cara, eu tô É muita gente abismado. boa no caminho, viu? E Deus também na frente ali, sempre Ah, botando com as pessoas certeza. certas, os momentos certos. A gente fala assim, não dá mais, que nem na Espanha, o dinheiro tá acabando, o que que a gente vai fazer? No último minuto, aparecer alguém, aparecer a oportunidade, aparecer o trabalho e ir desenrolando outras coisas. Ai, a minha tia aqui, ó, Vasi, Sherry Nokawa, ela mora no Japão. Falando em gente fora, ó, tia, Sana, beijo, tá lá ligado na gente. Caramba, que Sei nem que horas que honra! é aí, hein, tia? Fala pra gente que horas é no Japão aí. Tudo bem? É muito prazer. Que honra, né, ter todo mundo aqui. Júlia, tem Show. uma perguntinha aqui, se o salário compensava ou era só para sobreviver? Comentando Ó, nos dois lugares onde você morou. uma pergunta muito, muito importante. Por quê? Aí eu tenho que explicar. As pessoas falam assim, vai pra fora, vai ganhar dinheiro. Minha experiência, tá, gente? Cada um tem uma experiência diferente. A minha experiência é que diz o quê? Que você junta dinheiro lá se você muda a sua forma de viver e de trabalhar. Por exemplo, lá, eu cheguei a trabalhar 15 horas por dia, eu e meu marido, e nem eu falei, minhas mãos não fechavam. Tinha vezes que eu pegava o cobertor com a palma da mão aqui, porque eu não tinha força de tanta dor que eu sentia trabalhando. E aí, juntava dinheiro como? Sem sair, sem gastar, sem viajar, trabalhando de segunda a segunda, 10, 15 horas por dia, 8, 12 horas por dia, e aí tu junta. Agora, se você começa a viajar, sair final de semana, comprar o que você quer, você não junta nada. A quantidade de brasileiros que chegava lá, tipo em Dublin, porque eles exigiam uma entrada mínima de 3 mil euros, que na época era o equivalente a 15 mil reais, você tinha que chegar com esse dinheiro em mãos lá. Que foi que a gente vendeu todas as nossas coisas aqui, para ter esse capital. Só que a quantidade de pessoas que chegava e gastava todo aquele dinheiro em um mês e acabava em 2 meses voltando embora para o Brasil porque não conseguia trabalho e gastou tudo, ó, 9h15 da manhã no Japão. Era incrível isso. Então, se o brasileiro aqui trabalhar, no trabalho que faz lá, na quantidade de horas que trabalha lá,
sem sair, sem viajar e sem gastar, vai juntar dinheiro aqui como junta lá. O que muda lá fora, Vassi, é o estilo de vida da pessoa. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Se você morrer de trabalhar, não ficar saindo e não ficar gastando, você junta um pouco. Por isso que as pessoas ficam 3, 4, 5 anos para juntar alguma coisinha e voltar. E tem gente que vai o seguinte, só com a passagem. Eu conheci muitos brasileiros que foram com a passagem, não tinha nada aqui no Brasil, e para voltar ficava pior ainda, porque o pouco que tinha se desfez. Então eles acabavam ficando lá obrigados, porque tinha que juntar alguma coisa para voltar. Só que se juntar alguma coisa eram 3 anos e não se adaptava à cultura, que não é fácil, não é um país lindo, estruturado, mas tem dificuldade, todo lugar tem dificuldade, todo lugar tem essas burocracias. E a minha visão é essa, você junta dinheiro, abdicando de muita coisa, assim como você vai juntar aqui no Brasil. Você ganha em euro, você vai gastar em euro. Só que o dinheiro vale mais, só que tu ganha menos. Tu vai trabalhar lá o dia inteiro para você ganhar um salário mínimo de 1.000 euros. Aí tu vai com 1.000 euros no mercado, vai comprar um queijo, que um pacotinho de queijo lá é 1 euro. Nossa, vale muito dinheiro, vale. Só que aí tu vai pagar de aluguel 600, 700 euros, né? Então, no final da conta, não sobra muita coisa. E o que os brasileiros fazem? Moram várias pessoas na mesma casa. Ou são 2 casais dividindo casa, ou 3 casais, ou 4 homens. Eu conheci brasileiros que alugavam um sofá de um apartamento, tipo assim, ele pagava para dormir no sofá daquele apartamento para poder juntar dinheiro. Então é isso que muda, que faz a pessoa ganhar dinheiro lá fora. Sabe? É a abdicação. Caramba, guerreiros, né? Escolher essa vida é pessoas que... Agora tem muita gente que vai lá, que tira a cidadania, tipo assim, ó, quem é brasileiro, tem cidadania italiana, eu conheci muitos brasileiros vão para Dublin, porque já vão com a documentação da cidadania italiana que eles têm. Lá é mais fácil de você ir na Itália, tirar a sua cidadania, e aí com cidadania você consegue trabalho mais fácil, mas tem que ter cidadania e idioma. Só idioma sem documento não consegue trabalho, e só documento sem idioma também não consegue. Agora, se você tiver os dois, documento e idioma, aí sim você pode conseguir boas oportunidades e ganhar mais dinheiro. Foi o meu caso, quando me apareceu uma boa proposta, eu acabei recusando. Cheguei no momento que eu já tinha o idioma, estava tirando documento, veio aquela proposta incrível que veio num momento que eu não queria mais. Não naquela hora, né? Quem sabe futuramente, daqui a um tempo, né? Eu volte ainda, não sei. Tudo pode acontecer no mundo da Júlia. Ai, Júlia, a gente tá quase já nos finalmente, mas e a gente não pode encerrar a live, né? Esse mês é o mês das mulheres e a gente deixou a sua live para ser a última. Eu queria que a gente encerrasse a live com uma palavra sua, né? Para as mulheres, essas mulheres maravilhosas que estão aqui acompanhando a gente, as mulheres guerreiras, que a gente conhece muito bem. Tem muita gente de sua família aqui, inclusive, que eu tô vendo, todo mundo te parabenizando, falando que realmente acompanha a sua história. Tem muitas alunas. Ai, que legal! Queria que você encerrasse a live, né, com uma palavra para as mulheres, em comemoração ao Dia das Mulheres. Você tem uma palavra para deixar pra gente? Claro que a gente tem, né? Ser mulher, eu falo assim, que ser mulher no Brasil não é fácil, não acho que lugar nenhum no mundo ser mulher é fácil, mas eu gosto de ser mulher, eu acho maravilhoso ser mulher, com todas as suas mazelas, todos os seus obstáculos que a mulher tem que enfrentar para provar que é capaz, que ela pode, que ela consegue, às vezes tem que fazer muito mais do que um homem faz para conseguir uma posição que às vezes nem é a mesma, né? E o que eu digo é que vale a pena lutar, saber o seu valor, saber quem é, não deixar que as diferenças que a gente encontra no mundo diminua cada uma, porque a mulher, ela não sabe a força que ela tem. E isso ficou muito claro para mim quando eu me tornei mãe, porque eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Era uma força que estava escondida. E se eu descobrir essa força com a maternidade, é porque toda mulher tem essa força escondida dentro dela e com uma força que ela desconhece, que é muito grande. E a mulher ela é perfeitamente capaz de seguir a vida dela sozinha e trilhar sozinha, porque ela tem essa habilidade de ser ela mesma. Só que se a mulher decide, isso eu acho uma coisa muito importante deixar, escolher alguém para caminhar ao lado dela, escolha bem a pessoa que vai estar ao seu lado, tá? Eu falo isso porque eu tenho um companheiro que é incrível, que me apoia demais. Eu tô aqui com vocês agora. Ele tá trancado lá no quarto com a neném para ela não me atrapalhar minha live. É pai, é amigo, é parceiro. Ele comprou a minha ideia de ir pro exterior, me ajudou, apoiou, se desfez de tudo. Então a mulher, se ela quer escolher alguém, veja quem você escolhe para tornar sua caminhada mais
não mais fácil, só que mais prazerosa, porque a dificuldade enfrenta um, enfrenta dois, enfrenta três, com filho, com marido, sozinho, a dificuldade não vem igual. Mas saber escolher as pessoas que vão fazer parte da sua jornada e entender a força que você tem, que está escondida aí, deixar ela desabrochar, porque a mulher ela tem uma força que ela desconhece. Fiquei até sem palavras, Júlia. Ah, Eu estou muito feliz, estou muito honrado por você ter topado, né? Vim aqui trazer um pouquinho da sua história. Queria te agradecer, nós já estamos finalizando a live. Pessoal, muito obrigado pelo pessoal que esteve aí com a gente desde o começo, né? A Júlia é uma pessoa incrível que eu conheci, sou fã agora, sou fã, que eu vou acompanhar, vou seguir, porque eu sei que essa mulher é guerreira, trabalhadora, enfrentou muita coisa. Quero te agradecer e queria te deixar também agora, né, quiser deixar algum recado, quiser agradecer ao pessoal, que a gente ultrapassou um pouquinho nosso horário, mas valeu muito a pena, eu estou muito feliz, porque é o mês da mulher e, cara, acho que... Eu não tenho palavra para agradecer, Júlia. Muito obrigado e passo a bola para ti agora para finalizar a live. gente, para não abusar mais do tempo de vocês, obrigada, Júlio. Eu quero marcar uma agora para eu conhecer a sua história, que eu não consegui pegar live de sexta, eu quero conhecer, porque eu sei que também tem muita coisa aí, viu? Mas obrigada, parabéns por esse trabalho lindo que você está fazendo, usando as redes sociais para levar informação, para levar histórias de vida. E eu fiquei muito feliz pelo convite, estava bem nervosa aqui, e estou à disposição de vocês, e sou fã do trabalho que você está fazendo aí também. Eu acho que precisa de mais pessoas fazendo isso, porque histórias, elas identificam, a gente se conecta, a gente inspira e a gente vê um pouquinho também daquilo que as pessoas não sabem, né? Então, para mim foi uma honra muito grande poder falar um pouquinho aqui dos meus bastidores para vocês. Primeira vez que eu faço isso, estava bem nervosa, eu não sou de abrir muito a minha vida não, viu? Eu conto para quem está perto e tudo, mas estou feliz por ter feito isso e aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que ficou me acompanhando. Ó, beijo. Gente, muito obrigado. A gente encerra essa live, tá bom? Eu vou subir no YouTube também no nosso canal. Quem quiser assistir, quiser compartilhar. Quem não pôde assistir no horário, vou compartilhar o link também nos meus stories. Muito obrigado, Júlia. Tá bom? Vou te acompanhar. Qualquer coisa pode contar comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, se cuidem. Beijo, pessoal. Beijo, família. Tem muita minha família também aqui me acompanhando. Que Ai, Deus que abençoe legal. vocês. Se cuidem, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Beijo. Nos efeitos Tchau, com o povo. Se tchau. cuidem.